Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você de cada livro do Novo Testamento. Estamos indo capítulo por capítulo, livro por livro, verso por verso. E nós estamos no 19º livro na ordem canônica, que é a Epístola aos Hebreus, que é uma epístola que ninguém sabe para quem foi escrita, não sabe se quais hebreus está se mencionando, são os hebreus todo o império, ou se é um grupo de hebreus que estava em Roma, ou em Jerusalém, não é? Ou então em Antioquia, mas a carta tenta encorajá-lo, esses hebreus, a ficarem firmes na fé, a não voltarem atrás, a mostrar também a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre o sacerdócio arônico, sobre a antiga aliança, a nova aliança melhor, e o caminho da fé melhor, caminho das obras. Hebreus possui 13 capítulos, 303 versos, 13 capítulos, 303 versos, e logo no início, nessa carta, nós não temos quem é o autor, né? Quando nós pegamos as epístolas paulinas, todos os versos, verso 1, de todas as 13 epístolas que nós estudamos, começa com o nome Paulo. Apesar de a igreja ortodoxa atribuir a Paulo a autoria de Hebreus, o nome dele não aparece aqui. Todo verso 1, nas cartas de Paulo, escreve Paulo, apóstolo de Jesus, Paulo, prisioneiro de Cristo, enfim, mas aqui não aparece o nome Paulo. Começa a epístola de Hebreus assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, olha só, Deus falou no passado muitas vezes e de muitas maneiras. Eu gosto como o escritor de Hebreus começa dizendo que antigamente, no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, os profetas eram porta-vozes de Deus para o povo. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Que introdução maravilhosa nós encontramos nessa epístola de Hebreus, falando que Deus, no passado, falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, marcando de uma forma que nós já estamos nesse período escatológico dos últimos dias, e que Deus fala a nós nesses últimos dias pelo Filho. Então, a forma como Deus hoje fala com o homem, fala pelo Filho, Filho de Deus. Então, nós podemos dizer que Hebreus é a supremacia do Filho de Deus. O Filho de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, essa é a forma como Deus fala que o Filho de Deus é superior. Hebreus também pode ser considerada a epístola do Filho. A palavra filho, filho de Deus, vai se repetir nessa epístola pelo menos umas 16 vezes, né? A quem constituiu herdeiro de tudo. Então, o Filho é o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha a cristologia que nós vamos encontrar logo na epístola de Hebreus. Há 3 livros que focalizam Cristo como Criador. João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, não é? E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Revela João 1, verso 1 até o verso 3, Jesus como Criador. Colossenses, também outra carta cristológica de Paulo, Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 18, também revela que tudo foi feito por ele, para ele, não é? E por ele. Então, todas as coisas foram feitas por ele. E aqui também, a quem constituiu o herdeiro de tudo,
por quem fez também o mundo. Cristo aparece como Criador também na carta aos Hebreus, o qual sendo o resplendor da sua glória, né? O resplendor da sua glória quer dizer a luz da glória de Deus é Cristo. O resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, não é? Isso tem a ver com Colossenses 1,15, que diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? A imagem visível do Deus invisível, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa ou do seu ser, não é? Essa expressão expressa a imagem de sua pessoa, do seu ser, no grego é hypotesis. Cristo é da mesma natureza do Pai, né? Quando os pais de Capadócia usaram para defender a divindade de Jesus, usaram essa palavra hypotesis, que é a mesma essência do Pai, da mesma natureza, a expressa imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Note que coisa tremenda. Todo o universo é sustentado pela palavra do seu poder. Logo nesse verso aqui nós já vemos algumas coisas maravilhosas. Primeiro, Cristo é o herdeiro de tudo, é o criador de todas as coisas, não só é o criador, mas é o sustentador de todas as coisas. Olha, sustentando todas as coisas. E como é que ele sustenta todas as coisas? Pela palavra do seu poder. Logo aqui nós encontramos glória, nós encontramos poder nesses versos, não é? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados. Pronto. O escritor de Hebreus revela que quem purifica os nossos pecados é Jesus. Fora de Jesus não há purificação de pecados, mas ele sentou a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. O escritor revela que depois de Cristo ter feito a purificação do nosso pecado, subiu aos céus, mas não só ascendeu aos céus, ascendeu-se para sentar à destra da majestade nas alturas. Destra significa o lugar de mais honra, mais poder. À direita de Deus está sentado e vive para interceder por nós. É isso que o escritor vai descrever. Sentado à destra da majestade nas alturas. Lugar de honra, lugar de poder, lugar de sustentação do universo. Está sentado à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos. Olha a superioridade de Jesus, aparece aqui em Hebreus 1,4, mais excelente, superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Entre a comunidade judaica, eles atribuíam muitas coisas aos anjos, respeitavam muitos anjos, criam que a lei foi dada por Moisés por intermédio dos anjos, né? Os anjos eram intermediários entre Deus e os homens, mas Cristo agora aparece no livro de Hebreus mais excelente que os anjos, o sustentador de todas as coisas, o que está sentado à destra da majestade nas alturas, e não só está sentado, é o resplendor da glória, a expressa imagem da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque ao nome de Jesus todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que ele é Senhor. E é todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, a introdução, esses 4 primeiros versos de Hebreus, é algo maravilhoso, é algo tremendo, não é? Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, mas a nós falou pelo Filho. O Filho é superior a qualquer profeta
que apareceu no Antigo Testamento, é o herdeiro de tudo, é o quem fez o mundo, o criador do mundo, sustentador do mundo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é a expresso resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, da sua pessoa, mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Que introdução maravilhosa dessa carta, que alta cristologia, que definição tremenda de Jesus Cristo, superior aos profetas, superior aos anjos, resplendor da glória de Deus, expressa a imagem do seu ser ou da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, fez a purificação de nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que glória, que louvor, que expressão de introduzir uma carta de uma forma tão magnífica como o escritor de Hebreus faz. Parece até a introdução do próprio Evangelho de João, não é? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas aqui o verbo é um pouco diferente, ele está retornando para a glória eterna da onde ele veio, assentando-se à destra da majestade nas alturas, quando herdou mais excelente nome do que eles. Agora o escritor vai utilizar o Salmo número 2, não é? Quando ele diz assim, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Esse hoje te gerei fala do relacionamento especial do pai com o filho. Não está dizendo que o Cristo foi criado, mas está dizendo que existe um relacionamento especial do pai com o filho, o qual gerou. É um salmo messiânico, o Salmo 2, pois você pode estudar ele, e outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho, não é? Esse relacionamento, note que fala desse relacionamento perfeito entre o pai e o filho, não é, a qual executa toda a vontade do Pai, mas é expressa a imagem do ser, da pessoa de Deus. Então, é algo maravilhoso. Eu lhe serei pai, ele será por filho, hoje te gerei. Qual dos anjos a qual Deus disse isso? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito da criação, conforme Colossenses 1,15, não é? Primogênito não quer dizer que ele foi criado primeiro, quer dizer que ele é antes de todas as coisas, antes de haver céus e terra, antes de os céus e a terra aparecer, lá estava ele, o primogênito de toda a criação, e todos os anjos de Deus o adoram. Olha só, se Cristo é adorado por todos os anjos de Deus, será que nós, seres humanos, não podemos adorá-lo? Podemos e devemos adorar juntamente com todos os anjos de Deus o adoram. Aqui está a superioridade. Nenhum anjo adora outro anjo, mas os anjos de Deus todos o adoram. Que coisa tremenda, que introdução de Cristo como Filho de Deus, superior aos anjos, superior aos profetas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e todos os anjos de Deus o adoram. Recebe a adoração de todos os anjos de Deus. Coisa tremenda, não é? Nós podemos ver razões para se adorar a Jesus. Aqui está uma delas. Se todos os anjos te adoram, nós devemos adorá-lo também. Vamos continuar então. E quanto aos anjos diz, vamos ver o que fala dos anjos. O que dos seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Aqui está falando dos próprios anjos como ministradores, os quais fazem os ventos, né? Os judeus criam que os anjos controlavam os ventos, não é? Quando os ventos sopravam, normalmente os anjos, o Apocalipse também diz isso no capítulo 7, que subiram 4 anjos dos 4 cantos da terra para reter os ventos, para que nenhum vento soprasse até o momento. E dos anjos faz ventos e de seus ministros,
Está falando dos anjos ainda, labaredas de fogo, não é? Na fornalha de fogo entrou um quarto ser, semelhante aos filhos dos deuses, para livrar os 3 jovens da fornalha, não é? Como labaredas de fogo são os anjos, ventos e labaredas de fogo, Deus faz os seus anjos. Mas ao Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O Filho tem a supremacia, o Filho se assenta no trono, o Filho é mais excelente que os anjos, ele é adorado e o trono dele subsiste pelos séculos dos séculos. Não tem fim, o cetro da equidade é o cetro do teu reino. O cetro da equidade é o cetro do teu reino. Cetro, poder do rei. O rei carregava um cetro, um bastão assim, da autoridade dele. O cetro do teu reino é o cetro da equidade. O cetro da equidade é o cetro do teu reino. Não é? Que coisa tremenda como ele governa pelos séculos dos séculos. Os anjos não se assentaram à direita. Os anjos não tiveram esse privilégio. Os anjos, nenhum outro anjo adora outro anjo, mas os anjos respeitam a hierarquia no céu, mas a Cristo eles o adoram. Amaste a justiça e aborrecesse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A unção da alegria, o azeite da alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Aí, olha, veja bem, o fundador dos céus e da terra, de toda a criação de Deus, tudo são obras das suas mãos. Eles perecerão, os céus que hoje há, um dia irá desaparecer. Aqui introduz escatologicamente a ideia, a doutrina de novos céus e nova terra. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Quer dizer, os céus e a terra irão se envelhecer como uma roupa, mas haverá novos céus e nova terra, né? E como um manto os enrolará, e como uma veste se mudarão. Mas tu é o mesmo, e todos os teus anos não acabarão. Presta atenção. O que ele está falando aqui? Meu Deus do céu, é algo maravilhoso. Cristo é o Criador, Cristo é o sustentador, mais excelente que os anjos de Deus o adoram, mesmo os anjos sendo poderosos, retêm os ventos, mas o trono dele subsiste para sempre, e o que ele está falando agora é da eternidade. Os teus anos não acabarão. Então nós vemos o Criador, sustentador, assentado na maior posição de honra, sendo adorado pelos anjos, mais excelente que os anjos, seu nome é mais excelente, mas também tem eternidade. Os céus e a terra que hoje existem se enrolarão como uma roupa velha, mas os anos dele não acabará, não é? Seus anos não acabarão, não tem fim. Revela a eternidade do Filho de Deus, aquele que é o resplendor da glória, a expressa imagem do seu ser ou da sua pessoa. E qual dos anjos disse mais? Assenta-te à minha destra. Olha o lugar de posição, de honra que ele tem. Nenhum dos anjos se assentou à destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, até que tu triunfes sobre tudo. Não são porventura, falando dos anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14 é um texto maravilhoso. Hebreus 1,14 revela uma das funções dos anjos, não é? Umas entre as muitas. Note que no verso 7 diz que os anjos fazem ventos, não é? Controlam os ventos.
e diz que são ministros das labaredas de fogo, não é? Ministro do labaredas de fogo, ou seja, os anjos têm o controle do vento, do fogo, tudo isso são ministros, mas eles também são ministradores enviados para servir daqueles que hão de herdar a salvação. Isso tem a ver com o Salmo 91, dará ordem aos seus anjos para que não tropece o teu pé em pedra alguma, não é? Os anjos são anjos guardadores, são anjos protetores, são anjos ajudadores, são enviados para servidores, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, espíritos, são espíritos, por isso muita gente não vê ministradores, a não ser que eles escolham se materializar ou os nossos olhos se abram para vê-los. São espíritos ministradores enviados, são enviados por Deus para servir. Servir a quem? A favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nossa, esse capítulo 1 de Hebreus é algo maravilhoso. Eu não sei se você consegue ver todas essas maravilhas. Cristo, o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem, o Criador, o sustentador, que recebe a adoração dos anjos, que se assentou à destra de Deus, lugar de honra, nenhum anjo se assentou à destra, sustenta, tem o trono, permanece pelos séculos dos séculos, fala da sua eternidade e fala que os anjos são enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Hão de herdar a salvação. Que bênção! Espíritos ministradores que hão de herdar. Depois dessa introdução maravilhosa, depois de dizer da superioridade do Filho sobre os anjos, da posição de honra que o Filho ocupa, sentado no trono, sendo adorado, sendo glorificado, à destra da majestade nas alturas, recebendo honra, glória, louvor. Essa é a doutrina, não é, de Cristo, a alta cristologia que nós encontramos nesse primeiro capítulo. Aí no capítulo 2 vai vir uma advertência. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Que coisa! Cristo superior aos anjos. Meu Deus, só essa introdução não precisava comparar com mais ninguém. Mas o escritor ainda vai comparar com Moisés, com Arão, com Josué, vai ainda fazer comparar. Mas as outras comparações, depois dessa primeira, não, elas são mínimas em relação a essa primeira. Essa primeira ele já começou, abriu a carta com tudo, já mostrando Jesus superior a tudo, resplendor da glória de Deus, a expressa imagem do seu ser, criador, sustentador de todas as coisas, eterno, sentado no trono, sendo adorado, sendo mais excelente que os anjos, sendo superior aos anjos. Os anjos são ministros seus, enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Se nós vamos herdar a salvação, há anjos ao nosso redor, há anjos protetores, há anjos guardadores, há anjos servidores que vêm nos servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olha, eu espero que você goste dessa aventura pela carta aos Hebreus. É algo tremendo, é algo maravilhoso, não é bem uma carta, na verdade isso é um sermão que está sendo pregado para nós, nos ensinando algo tremendo acerca do relacionamento entre os anjos e o Cristo. Qual é esse relacionamento? Cristo está aqui, os anjos estão aqui. Cristo é adorado, Cristo está à destra de Deus, Cristo sustenta todas as coisas, criador, herdeiro de todas as coisas, herdou tudo do Pai, não é? Sustenta tudo pelo seu poder, seu trono é de século em século, os céus e a terra serão enrolados como uma roupa velha, mas o seu trono permanece para sempre, sendo adorado, glorificado, e os anjos são enviados por ele como espíritos ministradores para ajudar, para servir a favor daqueles que hão de herdar a
a salvação. Com isso nós terminamos o primeiro capítulo maravilhoso, glorioso, esplêndido primeiro capítulo, a apresentação que o escritor faz de Cristo. As demais ainda serão menores, mas essa aqui já disse tudo, já apresentou o Cristo maravilhoso, a grandeza de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fez a purificação de nossos pecados, subiu ao céu, assentou-se à destra na majestade das alturas, mais excelente que os anjos, mais excelente do que os profetas. Deus fala conosco através dele. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve com você para mais programa, Pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, subscreva, transmita a outras pessoas para que elas também aprendam mais e mais da palavra de Deus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.